exaltarei. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Graças a Deus. Débora, põe na tela o texto bíblico que separamos hoje. Gostaria agora que você atentasse bem para a palavra de Deus. Esquece tudo mais, por favor. Não fique pensando nisto, naquilo, por favor. Ninguém conversando no banheiro, muito menos lá fora. Todos com seus corações, com suas mentes ligados na palavra, no assunto que temos para transmitir nessa noite. E eu sei que o resultado será bênçãos. O resultado será cura do corpo físico, será cura da alma, será um fortalecimento no espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Mateus capítulo 12, verso 9 em diante. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grande multidão, ou grandes multidões, e ele curou a todos. E ele curou a todos. Querido, eu posso imaginar como era o dia de Jesus. Como era os seus momentos. Nós sabemos que Jesus, ele vivia inteiramente ligado ao Pai. Ele estava no Pai, o Pai estava nele. E ele diz até que as obras que ele fazia, não era ele que fazia, o Pai que estava nele é que as fazia. Então você pode imaginar alguém, sim, Jesus, ele é único, não houve, não há e nem haverá outro igual a ele, jamais. Ele é único. Mas eu quero sondar um pouquinho, sabe, amado, o dia a dia de Jesus. O que ele veio fazer aqui nessa terra? O santo, sublime, aquele que não conhecia pecado, se fez pecado, porque ao se fazer homem como um de nós, ele estava se sujeitando a todo tipo de fragilidades, as fragilidades, fraquezas humanas, fragilidade e fraqueza que levam ao pecado. Por que a pessoa bebe? Porque é frágil. Por que a pessoa fuma? Porque é frágil. Por que a pessoa se prostitui? Porque é frágil. Por que ela mente? Porque é frágil. Por que a pessoa engana seu próximo? Porque é frágil. Por que a pessoa ainda é egoísta? Porque é frágil. Em tudo isso que eu vos falei, o ser humano é próprio do ser humano. Ele tem essa tendência, mas a causa disso é a fragilidade da sua alma. Ele briga com os outros, ele acusa os outros porque é frágil. Ele precisa
tirar as coisas a limpo, porque é frágil. Nas questões, nas contendas com seu próximo, com seu irmão, seja lá com quem for, ele precisa tirar a limpo as coisas. Não, vamos pôr esse negócio a limpo. Por quê? Porque é frágil. É muito interessante, assim é o ser humano. O ser humano é frágil. Frágil, quer dizer frágil? Frágil sugere uma incapacidade de viver. Sim, porque tudo se resume na vida. Tudo se resume na vida que nós temos. Tudo se resume nisso, na vida que nós temos. Porque nós trabalhamos bem para alcançar um conforto material, também para alcançar um conforto moral, nível de alma, para adquirirmos reconhecimento das pessoas, ou para mostrarmos que somos capazes, que nós não somos incompetentes. Vivemos para mostrar. Eu digo, normalmente é assim. Pastor, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, e de mim se eu não trabalhar, na verdade eu queria ficar sem fazer nada, pastor. Isso é fragilidade também. Não querer fazer nada é fragilidade também. Mas, então, como resolvemos essa questão? Querido, o ser humano se tornou frágil em todas as instâncias da sua existência. E o homem tornou-se frágil por causa do pecado. É por isso que Paulo fala, não temos que lutar contra outra coisa não. Nem contra a carne, nem contra o sangue. Vai devagar, porque não é isso não. Enquanto você lutar contra a carne e o sangue, você continuará a ser frágil. Quer conhecer uma pessoa frágil? Veja ela no dia a dia. Ela está sempre se defendendo de alguma coisa. Ela está sempre atacando. Ela está sempre precisando justificar as suas razões por causa da sua fragilidade. Ela briga procurando firmar a sua posição como uma pessoa, como um ser humano. Seja como esposa, seja como marido, seja como filho, seja como pai, seja como cidadão, está sempre brigando. Nesse sentido, brigar aqui não é você, né? Não me refiro a alguém que pega um pedaço de pau e vai para cima de outrem. Mas eu falo daquela batalha, daquela luta. E às vezes, sim, até parte para a ignorância, como se diz. Mas eu falo daquela luta interior que cada um sofre. Porque é frágil, meu Deus. O pastor, então, tem alguém que é forte neste mundo? Tem. Eu acho que tem pessoas que são mais ou menos fortes neste mundo. E as pessoas fortes são aquelas, isto eu posso garantir a vocês, são aquelas que encontraram sabedoria, que acharam a sabedoria. Mas não me refiro à sabedoria humana. Eu não me refiro àquela sabedoria que você adquire por muita ciência, nas faculdades, assim por diante. Se bem que faculdade é bom, é necessário, importante, mas não é a sabedoria humana que estou me referindo, mas é a sabedoria que vem dos céus, que vem do alto. Então, os fortes são aqueles que acharam a sabedoria. E se você ler o livro de Provérbios, do comecinho dele, você vai ver quanta exortação aqui nós busquemos sabedoria.
Ela é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. A sabedoria é mais importante, mais valiosa do que qualquer tesouro, por maior que seja. A sabedoria, mas aquela que vem do alto, não a que vem na horizontal. É aquela que desce verticalmente, que vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Do que nós falávamos? De Jesus. Eu aqui sugeri, sondar esse aspecto. A pessoa de Jesus, como era o seu dia a dia, como ele vivia. E eu dizia então que Jesus vivia no Pai e o Pai vivia nele. Jesus vivia no Pai e o Pai vivia nele. Então, mas isso foi Jesus, né, pastor? Querido, a verdade é que ele em tudo lhe deu exemplo. A Bíblia fala que em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Você sabia que Jesus nunca teve medo? Jesus nunca teve medo. Ele era forte. Por que Jesus era forte, pastor? Ele não tinha medo porque ele era forte. Mas por que ele era forte? Eu já disse. Ele estava no Pai, o Pai estava nele. Você não viu ainda? Você não examinou os evangelhos? É preciso examinar os evangelhos. Não é só ler, não. É preciso examinar, guardar aquilo que o Espírito Santo faz saltar na nossa mente, no nosso coração. Jesus nunca teve medo de nada. Pastor, ele teve medo sim. Quando prenderam ele, naquela noite ali, nas vésperas da sua crucificação, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O que Jesus temia não era o flagelo físico que inevitavelmente aconteceria. O que Jesus temia não era, porventura, se tornar incapaz de qualquer outra coisa, de cumprir o objetivo da sua vinda, a finalidade da sua obra. Ele não temia isso. Ele sabia quem era, sabia o que era e sabia por que estava ali. Quando ele disse: se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. É que daquele momento em diante, amados, do Getsemane até a cruz, do Getsemane até a cruz, Jesus ficou sozinho. Do Getsemane até a cruz, Jesus ficou só. Ali na cruz, então ele grita: Pai, Pai, por que me abandonaste? Não é que o Pai o abandonou, o Pai afastou-se dele. Se o Pai não se afastasse dele, era impossível que alguém pudesse matá-lo. Não conseguiram antes, não conseguiriam ainda. Se o Pai não se afastasse dele, era impossível que alguém pudesse cravar um prego em Jesus. Tentaram antes, mas não conseguiram. Estavam sempre perseguindo a Jesus. Nós vimos aqui os fariseus tentando pegá-lo em alguma falha, em alguma desobediência à lei, em algum crime. Eles tentavam, todo o tempo os fariseus tentavam pegar Jesus. Olha aqui, era sábado, e para os judeus o sábado é sagrado, então no sábado não podia nem curar ninguém. E ele vai e cura o rapaz que estava com a mão seca, uma mão seca, mirrada, seca. E eles diziam: não é lícito, não é lícito. Quer dizer, não é de direito você fazer isso. Você tem mais vários dias da semana para curar. Bem no sábado você vem curar. Bem no sábado você vem contrariar os nossos costumes.
Bem no sábado você vem contrariar a nossa religião? Aquilo que nós cremos, bem no sábado. E Jesus disse: bem, qual dentre vocês que tendo uma ovelha e caindo esta numa cova no dia de sábado, não vai tirá-la no dia de sábado, só porque é dia de sábado vai deixá-la caída lá na cova? Vem a tempestade, vem o temporal e certamente a ovelha é animalzinho frágil, vai morrer. Qual dentre vós, tendo uma ovelha e caindo esta na cova, não irá levantá-la, não vai tirar? Vocês fazem isso, não faz? É claro que a gente faz uma ovelha, mas não é para curar no sábado. Mas que coisa terrível. Esses costumes, essa postura, a humanidade tem até hoje. Você pensa que mudou muita coisa? Você pensa que mudou muita coisa? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Você não vê como pouca gente acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Como pouca gente acredita que Jesus cura todas as enfermidades hoje? Quão pouca gente acredita. São poucos que acreditam. Não, pastor, realmente os que não são crentes não acreditam. Eu me refiro aos próprios crentes. Poucos crentes acreditam que Jesus nos cura hoje de todas as enfermidades, tanto igual como Ele curou naqueles dias. Põe ali o último versículo, os últimos, Débora. Olha aí, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e Ele curou a todos, ou a todas, curou as multidões, curou todos. Por que esta verdade gloriosa ficou encoberta? Por que esta verdade foi ofuscada? Por quê? Por quê? Pastor, se eu misturou alguma coisa, eu falava da pessoa de Jesus, da sua integridade moral, da sua integridade espiritual, da sua integridade física. Se eu falava disso, pastor, é claro, ele tinha que fazer, ele tinha que ser tudo isso, senão de nada adiantaria ele ser crucificado, de nada adiantaria ele ir à cruz. Se ele cometesse um pecado, um só que ele cometesse, não poderia ser o Cordeiro Santo Imaculado que fora imolado no meu lugar, no vosso lugar, que morreu por mim, por você e por toda a humanidade. Se ele tivesse cometido um pecado, somente um, não poderia ser o Cordeiro Imaculado, descrito por Isaías profeticamente, lá de 53, como um cordeiro mudo, indomatador, não abriu sua boca. Entregou-se. Mas não é que entregou-se assim, de repente ele entregou, ele preferiu morrer. Não, ele veio para isso. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Amados, quando Jesus veio, ele sabia por que tinha vindo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia qual seria o seu fim, como ele terminaria a sua experiência terrena. Ele sabia perfeitamente. Ele veio para isso. Ele informou a seus discípulos dessas coisas. Ele disse: vou à cruz do Calvário, vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Porque é impossível que a morte detenha ou detivesse, também conforme está escrito, é impossível que a morte o detivesse. A morte não o reteve, por quê? Porque ele nunca cometeu um pecado, nunca cometeu um deslize sequer. Olha só, os homens o acusavam, ele fazia o bem, os homens o acusavam, ele curava as pessoas, os homens o acusavam. Ele abençoava as pessoas, os fariseus o acusavam.
Ele dizia: eu estou em Deus e Deus está em mim. Eu sou filho de Deus. E os fariseus ficavam enraivecidos, porque ele dizia que era filho de Deus. E constantemente o provocavam para ver se conseguiam tirar dele alguma fragilidade. Mas ele nunca foi frágil. Mas pastor, ele não fazia nenhuma academia. E a alimentação dele não devia ser lá aquelas coisas, né, pastor? Não, ele se alimentava satisfatoriamente porque tinha pessoas que o ajudavam. Deus levantou pessoas, inclusive mulheres, esposas de homens importantes da sociedade ali, de Jerusalém, de arredores. Tinha mulheres que o serviam, você sabia disso? Com bens, com comida, com roupa. Se ele precisasse, era Deus que provia isso. Era Deus que provia toda a necessidade do seu filho amado, Jesus, né? Que agora, na qualidade de homem, o Deus Emanuel, Deus homem. Por isso eu sempre digo e repito, guarda no vosso coração, Jesus foi inteiramente homem e inteiramente Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Tanto que, se ele quisesse, ele faria qualquer coisa. Ele mandava o mar parar e o mar parar. Digo, a tempestade parar e a tempestade parava. Um dia ele ficou sem condução, não havia ninguém para dar carona, simplesmente ele entrou nas águas e foi andando sobre as águas. Noutra ocasião, ele estava num lugar bem retirado, uma multidão o havia seguido, e já era tarde e ele teve compaixão da multidão, porque o dia inteiro aquela multidão estava ali, né, ouvindo ele, recebendo o ensinamento dele, recebendo a sua palavra, sendo abençoados, e já era tarde, não tinham o que comer, estavam longe de qualquer vila. O que foi que ele fez? Verificou se alguém dos presentes tinha alguma coisa para comer. Um dos seus discípulos disse: aqui tem um menino que tem, 5 pães e 3 peixinhos. Manda ele vir aqui. Jesus pegou o pão desse menino, abençoou e deu a seus discípulos, e esses partiam o pão. Mais de 5.000 pessoas se alimentaram, comeram, satisfizeram o seu estômago, mataram a fome, e ainda sobrou 12 cestos de pães. E 5 pãezinhos, 5, né? 5 pães e 3 peixinhos, só isso. Ele abençoou. Aí estava Deus. Eu acho maravilhoso, querido, que as pessoas esquecem logo os favores de Deus para a sua vida. Esquecemos logo. Sabe por que esquecemos? Porque somos frágeis. O esquecimento também é fragilidade. Esquecer aquela obra que Deus faz na nossa vida, aquela bênção que recebemos, também é fragilidade. E a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se a palavra do Senhor diz assim, é porque é possível sim nos tornarmos fortes. Nos tornarmos fortes é em Jesus. Ser forte em Jesus é você não continuar mais como escravo da carne, do pecado, dos seus desejos, anelos físicos, conforme o seu próprio coração, conforme a cobiça do próprio coração. É você não ser mais egoísta, é você não ter mais medo de perder nada. É quando você não teme mais nada. Você não teme perder alguma coisa, porque o forte não perde. Aquele que é forte não perde o que tem. Ele só tem que zelar, tem que cuidar do que tem recebido. Apenas isso.
Porque o ladrão vem e procura roubar. Mas se ele cuidar direito, ninguém poderá roubar o que ele recebeu. E digo para vocês, amados, que nós podemos receber tudo o que precisamos de parte de Deus, por Jesus Cristo e pelos merecimentos de Jesus. Então, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Uma pessoa doente, muito doente, que ouviu o Evangelho, mas que não sei, acho que é o sofrimento também rouba a fé. Você sabia disso? O sofrimento humano, enquanto você sofre na carne, você é roubado. Enquanto sofrer na carne, a Bíblia fala que a tristeza segundo a carne, ela gera a morte. Mas a tristeza segundo o Espírito gera vida e paz. Aqui podemos substituir a palavra tristeza com morte. A tristeza com insegurança. A tristeza com fragilidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que de Adão a Moisés a morte imperou. A morte imperou de Adão a Moisés. Então a morte, ou seja, o diabo, ele agiu tão intensamente de Adão a Moisés que a humanidade passou a viver com medo da morte. Quem é o príncipe da morte? Satanás, é obra dele. Quem é que instiga toda a força, o próprio medo? Quem é que faz os homens ficarem com medo? Quem é que coloca medo no vosso coração? Bem, pastor, sabe o que é? Meu pai e minha mãe tiveram muito medo. A minha família é uma família de medrosos, pastor. Não se preocupe, nossa família não é única. Porque em princípio todos nós temos medo, em princípio. E se você ainda não passou pelo processo glorioso da restauração da vossa alma, da renovação da vossa mente, então você ainda sofre medos. Medo é um demônio, é uma ação maligna, porque Deus fortalece. E o diabo, ele trabalha para fragilizar mais ainda. E se você já é frágil, não pense que ele vai ter dó de você. O diabo vai trabalhar para que você fique mais frágil ainda. Frágil é aquele que não consegue acreditar. Frágil é aquele que não consegue vencer o diabo. Frágil é aquele que não consegue vencer a própria carne. Frágil é aquele que não consegue crer. Porque Jesus era aquela fortaleza, porque ele tinha fé, porque ele cria naquilo que ele fazia, naquilo que ele dizia, porque o Pai estava nele. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Estou falando, querido, de uma vida diferente daquela que conhecemos, que nós mesmos tivemos, ou estamos tendo ainda. Não sei até onde vai a vossa experiência com Jesus. Talvez você ainda seja medroso, medrosa. Talvez você ainda hesite muitas vezes em se lançar com confiança e fé. Sim, e tomar posse das bênçãos que o Pai nos tem dado através de Jesus. Porque tudo é por Jesus, tudo é por Ele, tudo vem dEle. Não tem outro modo, não tem outro jeito. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo por Jesus, está escrito. O apóstolo escrevendo a Timóteo, ele fala porque, gente, não há outro nome
pelo qual possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por que Jesus e este crucificado? Porque Ele foi crucificado por mim, por você. Ele foi crucificado pela humanidade. Ele não foi crucificado por seus próprios crimes. Ele nunca cometeu um crime. Ele nunca cometeu um pecado. Ele não foi crucificado pelos seus próprios pecados. Ele não os tinha, mas Ele foi à cruz no meu lugar, no vosso lugar, por mim e por você, para nos salvar, para romper as cadeias onde o diabo trazia todo mundo prisioneiro do pecado. Você conhece já a história? O que aconteceu quando Jesus expirou ali na cruz? O que foi que aconteceu lá no templo? Quando Jesus expirou na cruz, o que foi que aconteceu no templo? Havia o véu, um grande véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando Jesus deu o último suspiro, esse véu do templo rompeu-se de cima a baixo, sem ninguém tocar. Diz a história que aquele véu ele era tão forte, ele era tecido sem costura, e nem uma junta de bois podia rasgá-lo. Mas no momento em que Jesus expirou na cruz, aquele véu do templo rasgou-se em dois. O autor de Hebreus fala isso, querendo Deus assim dizer que agora o acesso ao Santo dos Santos estava livre. Todo aquele que agora crê, confia em Jesus, persevera nele, está a caminho do trono da graça, está a caminho da presença do Pai. Agora não tem mais véu que separe o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o lugar de Deus, é a habitação do Altíssimo, é o lugar de Deus. Agora não existe mais essa barreira que se chama pecado, porque Jesus, o seu sangue, nos purifica de todo pecado. Eu quero ainda fazer mais um comentário daquilo que incomoda meu coração. Jesus, então, no episódio que nós lemos aqui, ele cura um rapaz que tinha um problema. Ele tinha uma mão ressequida. Estavam na sinagoga, era sábado. E para os judeus, ninguém pode fazer essas coisas no sábado, imagine. Até disseram, repreenderam a Jesus dizendo, você tem mais 6 dias para curar. Por que você vem justo no sábado curar? Mas era para que eles entendessem que Jesus é o Senhor do sábado também. Jesus é o Senhor do sábado também. Até hoje tem pessoas, tem denominações que guardam o sábado, ou o sábado do Senhor, o sábado do Senhor. Querido, não adianta você guardar o sábado e não fugir do pecado. Não adianta você guardar o sábado e não perseverar numa vida de busca de conhecimento, busca da presença de Deus, buscar mais e mais. Não adianta nada guardar o sábado. Não adianta nada buscar o sábado, mas é lei, pastor. Bem, Jesus Cristo é o fim da lei. Jesus é a finalidade da lei. Então, nele se condensa toda a lei. Nele se condensa toda a lei. Jesus Cristo. A humanidade se perdeu. A humanidade, as pessoas, mesmo que creem em Deus, ao longo dos tempos se perderam. Desses 2000 anos, acabaram quase que se perdendo. Você não perdeu tudo, perdeu bastante coisa. E uma das coisas que a humanidade perdeu foi a fé de que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É a fé de que aquele Jesus que andou entre eles, que tinha carne e ossos também, o Nazareno, que ele morreu, ressuscitou, foi para os céus, mas no Pentecostes veio com o Espírito Santo fazer morada no coração, na vida de todos os que o amam. E ali no coração, na vida de todos os que o amam, ele faz a sua obra de limpeza
da alma humana, perdoando os pecados, limpando a consciência, a mente. A consciência, sim, porque se o teu coração te condena, maior é Deus, e constantemente você não vive afligido, né? Preocupado porque ainda você peca. Ai meu Deus, pequei. Ai meu Deus, a gente é pecador. Ah, pastor, mas João fala que somos pecadores. Tudo bem, João fala que se dissermos que não temos pecado, chamaremos Deus de mentiroso. Contudo, ele também diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando aprendemos a viver em comunhão, na mesma fé, no mesmo objetivo, na mesma consciência de Deus, da obra de Deus, acreditando no Evangelho santo e bendito, conforme eu disse, o povo, a humanidade foi perdendo. Ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, a humanidade foi perdendo muito desse bendito, glorioso Evangelho que Paulo chama de o poder de Deus. Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus. Digo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é poder. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. E como eu fiz menção, querido, nessa noite, estou enfocando a questão da fragilidade do coração humano. Há tantas pessoas boas almas, mas são frágeis demais, muito frágeis, não conseguem crer verdadeiramente em Jesus, porque se crescem, se entregariam, se acreditassem verdadeiramente, se entregariam a Ele, passariam a viver nele, por Ele e para Ele, conforme está escrito, conforme o propósito de Deus. Viver nele, por Ele e para Ele, e a carne já não mais conta. Paulo dizendo aos romanos, ele fala que a carne tem que morrer. Temos que morrer para o mundo. A carne tem que ser subjugada. Não mais fazendo a vontade da carne, andando de acordo com a concupiscência do nosso vil coração, que não quer a Deus. Nosso coração quer coisa deste mundo. E quero dizer mais para você, e o coração de muitos não quer nada. Não quer nada. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não quero nada. Querido, não querer nada é a mesma coisa que optar pelo caminho obscuro, estranho, que são os caminhos deste mundo. Os caminhos deste mundo, que são estabelecidos pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Agora, Jesus é o caminho santo, verdadeiro, cheio de luz, de glória, que nos leva de volta à presença do Pai. É o cumprimento de Isaías 35. Ele fala, e haverá um alto caminho, ele se chamará caminho santo. O imundo não andará por ele. Imundo é aquele que vive de acordo, em conformidade com valores, conceitos, costumes, filosofia deste mundo. É preciso muito cuidado, de repente você está vivendo de acordo com este mundo. E quem vive de acordo com este mundo não está caminhando no caminho santo. Então a Bíblia fala, o imundo não anda por ele, ele é para os remidos. E os resgatados do Senhor virão e chegarão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. A alegria eterna. Ali não subirá nem leão, nem animal feroz. E ultimamente eu tenho lembrado a igreja de uma expressão que a maioria dos crentes dizem, como vai, irmão? Fazer o quê, né? A gente tem matado um leão por dia, né, pastor? Um leão por dia, meu Deus do céu, um leão por dia? Então não haveria mais um leão, né? No Brasil não tem leão, só os que estão presos numa jaula. Mas então teríamos que importar leões da África. Mas isso é figurativo, é claro, né? A expressão matar um leão por dia significa você enfrentar lutas, tribulações a cada dia. São lutas, batalhas, mas eu quero dizer, nesse caminho santo, Isaías continua a dizer, a ele não subirá nem leão, nem animal feroz. Tá? Então, ao crente que persevera, que realmente crê em Jesus, que entregou sua vida a Ele, que acredita, que está disposto a resgatar as promessas de Deus que foram perdidas, obscurecidas e ofuscadas na mente e no coração do homem,
Durante todos esses séculos, desde quase 2000 anos atrás, o crente que está decidido a restaurar, que pelo Espírito ele vê. Pelo Espírito, o Espírito Santo examina tudo e sabe tudo. E o Espírito Santo, ele se move e ele fala, ele avisa e ele nos conclama para voltarmos às origens. Voltarmos às origens, àquela fé original, conforme a igreja primitiva testemunha, uma fé viva, verdadeira. Atos 2, 42 em diante diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, não medo, hein? Temor. E maravilha se fazia pelas mãos dos apóstolos. E um pouco mais adiante encontramos ali também que os apóstolos de Jesus curavam a todos os que vinham a eles. Os apóstolos de Cristo curavam a todos, mas havia o respaldo de uma igreja verdadeiramente, uma igreja de Cristo, uma igreja santificada, onde era prazer geral se reunir e adorar e aprender e louvar a Deus e santificarem a Cristo Jesus como Senhor em seus corações. Como está escrito, não se preocupavam com o que haviam de comer, beber, vestir. Eles simplesmente viviam de acordo com suas consciências, trabalhavam, mas não lhes faltava nada nunca, porque Deus provia maravilhosamente tudo. E eles podiam então dedicar-se totalmente ao Senhor. E esta última frase aqui do texto lido, onde encontramos o testemunho de que havia uma multidão, nessa versão aqui apresentada, multidões, e Jesus curou a todos. Eu quero dizer para você, querido, que resgatar as verdades eternas, resgatar os valores do Evangelho de Jesus Cristo, é justamente resgatar esta fé genuína, verdadeira, é justamente retomar o caminho verdadeiro que é Jesus, passar a andar nele, não mais titubeando entre Deus, Jesus, esta religião, aquela, esta filosofia, aquela. Mesmo os cristãos perderam. E eu estou aqui conclamando esta igreja. O Espírito Santo tem mostrado, tem falado, Jesus pode curar a todos do mesmo modo hoje. Assim como Ele curou no passado, nos seus dias, Ele disse que nós faríamos as obras que Ele fez. Ele disse que faríamos obras maiores do que Ele fez. Ele fala que impondo as mãos sobre os enfermos nós os curaríamos. Aí você pergunta, pastor, então por que nem todos são curados? Aí eu volto e afirmo a vocês, nem todos são curados hoje, porque, para começar, não temos uma igreja coesa, não temos um povo que vive a mesma fé, a mesma consciência de um evangelho cheio de poder, de graça e poder. Hoje vemos muita pregação de um evangelho de sacrifício. O evangelho de Cristo nessa todo o sacrifício necessário para agradar a Deus, para Deus fazer a obra completa na nossa vida. Jesus já fez ali na cruz do Calvário. Não precisamos fazer sacrifício nenhum mais. Se alguém de você faz esse sacrifício, ele está enganando você. Ele está enganando você. Nenhum sacrifício é necessário mais, apenas pela fé. O sacrifício que você tem que fazer é combater a tua própria carne, é lutar contra a vossa própria carne. Paulo chama até de miserável homem que eu sou. Ele luta contra a carne não quer saber do reino de Deus. E ele tem que subjugar a carne. O que ele subjugava, pastor? O seu sexo? Não era, porque falou no outro lugar, ele fala assim, vocês ficam liberados porque eu não me abraso. Ele tinha uma consciência das coisas espirituais
profunda, tão alta, tão intensa, que a sua própria carne, os seus hormônios, eles eram direcionados para as emoções da obra de Deus, só e mais nada. Ele fala assim: fico admirado, é por causa da consciência das coisas espirituais, é porque ele tinha uma compreensão profunda das coisas espirituais, é porque ele sabia que o tempo de vida de um homem é muito curto. O homem vive 60, 70, 80 anos, 90, com bastante dificuldade, alguns chegam a 100, mas é muito raro. Mas, meu Deus, 100 anos é nada. Ontem eu nasci, hoje tenho 72. Amanhã a gente estará na eternidade. Que custa passar? Minha vida foi assim. Ah, sim, eu posso me dirigir aqui às pessoas mais velhas, de mais idade. Elas vão concordar comigo. Puxa vida, parece que foi ontem mesmo, né, pastor? Quando eu ia na escola, quando era criança, quando era moço, quando era moça. É engraçado, né? Os adolescentes, os jovens, dá a impressão que eles não têm consciência da vida. Parece que eles pensam que vão ser eternos, que a vida não vai passar para eles. Eu era assim, e você também era assim, e os jovens de hoje são assim. Eles querem viver intensamente. Não entenderam que a vida está apenas em Cristo Jesus. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. Quer conhecer a vida? Conheça Jesus. Ame-o e receba no vosso coração e passe a viver por Ele. Então, tudo isso é fundamental, necessário você ouvir para que você seja despertado para esta questão que eu apresento hoje, que eu apresentei. Você não precisa continuar nessa fragilidade, não crer que Jesus nos cura de toda e qualquer enfermidade, isso é fragilidade. Não acreditar que Jesus nos cura de toda e qualquer enfermidade hoje também é fragilidade, porque na sua palavra, já fiz menção, Ele garante cura, libertação e vida abundante para todos os que nele creem. Algumas pessoas que não creem em Jesus, às vezes se encontram numa situação difícil, aí reclamam: que Deus é esse? Amigo, que Deus é esse? Você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas você não quis. Você até teve a oportunidade de aprender, mas você não quis. Ah, não, eu fiz lá um curso com aquela denominação, com aquela outra. Eu fui isto, foi aquilo. Amigo, eu não estou falando de religião e nem de filosofia. Eu estou falando da vida. Única fonte de vida que pode dar vida ao coração daquele que o ama, Jesus Cristo. Único que morreu por mim, por você, pelo mandado aí na cruz do Calvário, que levou em seu corpo as nossas doenças e enfermidades, conforme Isaías 53, 4 e 5. Levou as nossas misérias consigo. O único, não há outro, não tem outro, e não haverá outro, nunca houve, não há e jamais haverá outro. Ele é único. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, no devido tempo, satisfez a vontade do Pai e veio salvar a humanidade, da qual eu faço parte e você também. Querido irmão e irmã, estas palavras que eu digo, é claro que elas são exortações também, mas para que despertemos do sono espiritual. O diabo sabe muito bem, ele sabe como embalar, né, o ser humano num soninho bem agradável até. Ele sabe, mas Jesus, a palavra de Deus diz: despertai, ó vocês que dormem, e Cristo vos esclarecerá. O que está acontecendo aqui hoje é isso. Eu estou aqui falando, estou anunciando as verdades de Deus para despertar você.
Estou chamando a vossa atenção. Acorda, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Acorde, acorde e olha para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele. Ah, pastor, sabe o que é? Estou desanimado. Jesus te abençoa. Vou abençoar daqui a pouco você. E você vai sair daqui animado. Não importa qual é o motivo do vosso desânimo. Não importa. Se for egoísta, então, motivo egoísta, não egoístico. Motivo egoísta, com certeza você vai ser balançado ali. Vai deixar de ser egoísta? Não, que acha que eu mereço. Acho que você não merece nada, irmão. Assim como eu, nós não merecemos nada, e o que recebemos de Deus não é por merecimento algum, de modo algum. Recebemos tudo de Deus, tudo o que precisamos para uma vida abundante, maravilhosa, uma vida feliz, uma vida de saúde física, uma vida de saúde espiritual, pelos méritos de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, que foi derramado pelos nossos pecados. E o seu corpo partido foi pelas nossas doenças, nossas enfermidades. Por isso Isaías fala, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E Ele termina dizendo, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade é pecado, irmão. E pecado é tudo que contraria a palavra de Deus. Tão fácil de você conhecer pelo Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Você não percebe como você não consegue ler o Evangelho? Você falou, o pastor falou, ano passado o pastor falou isso, e eu então comecei a ler. Quanto você leu? Ah, eu li. Nem sabe o que leu. Você nem sabe o que leu, meu querido. Você nem sabe o que leu. Não, eu leio todo dia a Bíblia. Pode observar uma dificuldade tremenda, uma dificuldade grande de ver das pessoas se debruçarem no Evangelho, entendeu? É muito difícil, porque se você conhecer o Evangelho, você vai conhecer a palavra de Deus. João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que você não consegue ler a palavra, porque se você ler buscando entendimento no Espírito, humildemente, você vai ser liberto. Satanás vai perder a parada na vossa vida, vai perder o controle da vossa vida, ele vai perder os espíritos de angústia, de melancolia, vai perder você. O espírito de doença, de enfermidade de todos os tipos, também vai perder você. As doenças, as enfermidades não vão mais se alimentar de você. Os espíritos imundos, perturbadores, não vão mais se alimentar dos vossos pecados. É só você conhecer a verdade e viver por ela. Aleluia. Glória a Deus. Bem, suma disso aqui. Para esta reunião, eu termino dizendo, querido, creia, confie e receba agora a cura, a libertação, porque está escrito que Jesus, no Antigo Testamento também, mas Salmo 107 fala, né? Que Ele enviou a sua palavra e os curou. Agora Jesus veio, e está escrito, me perdoe, não lembro a referência, mas está escrito que pela sua palavra Ele curava a todos. Sua palavra curava. Ele dizia, sejam curados, e as pessoas eram curadas. Sejam libertos, os demônios saíram delas. Sejam aliviados das pressões e opressões do mundo, e as pessoas ficavam livres. É tudo isso que eu vou fazer agora para você. Orar para você ser curado de qualquer doença, qualquer enfermidade, ter os vossos pecados perdoados. Atenta para isso, hein? Nossos pecados nos separam de Deus, e não adianta ser crente. Ser um crente pecador vai estar separado, a mesma coisa, de Deus. Então, querido, examina o vosso coração agora, olha para dentro de você mesmo. Vamos ficar em pé? Agora você já descansou bastante, então fique em pé. Fique em pé.
Olhe para dentro do vosso coração. Agora é você e Deus. É você e Deus agora. Olha para dentro, fecha os teus olhos e olhe para ti mesmo. Olha para dentro de vosso próprio coração. Olha para dentro e veja aí como é que você está. Veja. Oh, meu Deus, você tem participado de conversas levianas. Você tem participado de más conversações. Você tem se detido para ouvir lamentações e não tem falado nada. Você tem concordado com a impiedade, com a iniquidade. Você tem se divertido com piadas. O que é isso, irmão? Você tem se detido para contemplar a iniquidade, como a Bíblia fala, e sem peso na consciência? Ah, não, irmão, nesse momento você vai dizer: Senhor Jesus, sonda o meu coração, sonda o meu coração, veja o que eu tenho aqui dentro de mim, Senhor. Veja, Senhor, o que eu tenho no meu coração. Fecha os teus olhos e abra a tua boca e fala com Deus. Com certeza, nem eu nem vocês ou ninguém aqui pode se dar ao luxo de dizer: não, eu tenho andado direito. Ninguém anda direito. Você só pode andar direito ao nível da manifestação da graça de Deus na vossa vida. Senão você vai continuar a pecar. Ah, se não for por obras, é por palavras. Se não for por palavras, é por pensamentos, por atitudes. Põe ali o teu coração na presença de Deus. Fala com Deus agora. Apresenta a Ele as vossas necessidades. Apresenta agora. Faça isso, meu irmão, minha irmã. E confie em Deus. O que eu tenho dito em toda essa palavra de hoje, em todo esse tempo, é que você deve confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. E se você confiar, você vai ver, Ele vai fazer uma obra maravilhosa na vossa vida. E você vai deixar de ser frágil. E vai se fortalecer a cada dia nessa maravilhosa graça. Você vai ficar enriquecido do conhecimento de Deus, numa vida de comunhão com Ele. O Espírito Santo vai ser íntimo de você, lhe será muito íntimo, presente. Você vai ver como Deus te ama. Você vai ver como é maravilhoso, importante você conhecer a Cristo e a sua obra maravilhosa. Saber que Ele morreu na cruz por mim, por você. É importante que Ele morreu por você lá na cruz. Você não tem que sofrer mais nenhuma culpa, carregar sentimento de culpa. Ah, mas eu fiz isso. Confessa a Deus, pede perdão e perdoado você será. É isso, amados. A palavra do Senhor fala, o apóstolo João na sua primeira epístola diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam, vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ah, vai ao Pai. É sim, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo intercede por nós, amado. Além de ser o nosso Salvador, de garantir nossa salvação, ainda ao voltar para os céus, sentou-se à destra do Pai e ali Ele intercede pelos seus santos, está escrito. Ah, meu irmão, minha irmã, entrega verdadeiramente vosso coração, vossa vida a Deus. Reconhece vossa limitação, reconhece, mas se você ainda sofre alguma fraqueza, fragilidade na alma, vai ao Senhor e diz: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, dá-me sabedoria de Deus. Ah, Senhor, ajuda-me, livra-me de todo mal, limpa meu coração, Senhor. Forças renovarei, porque confio no meu Deus. Sobre as águas irei andar, sobre os montes saltarei. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia.
Olá, vim convidar você para assistir o meu programa Mãos que Curam, de segunda a sábado. Venha conhecer o Cristo vivo, ressurreto, que pode mudar, transformar a vossa vida também, que pode te curar e te salvar. E um grande abraço. Até lá. Era o Cristo de Deus.